E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa explicação de hoje. A gente tem a oportunidade de mergulhar num tema que é, honestamente, super transformador. Nós vamos explorar o pensamento de 11 de junho, que é baseado num discurso divino feito por Sri Satya Sai Baba lá em 1995. A ideia aqui é desvendar os bastidores do nosso mundo material e, de quebra, mapear o caminho certinho para a liberação espiritual. É uma análise bem estruturada de como a humanidade pode, literalmente, cortar as suas amarras mais profundas, que é aquele conceito conhecido como morra, ou simplesmente o apego. Então, vamos começar pelo começo. O texto original traz uma verdade inegável. Há uma característica comum a todos os seres vivos: o apego. E isso é nossa estaca zero, sabe? Desde o menorzinho dos insetos até os mamíferos mais complexos, o apego é a força que move a vida. É o puro instinto de sobrevivência, aquela necessidade básica de pertencer e de reter as coisas. A gente precisa entender que o apego não é um defeito do sistema, ele é a regra básica da biologia. E é exatamente esse o grande problema que a gente vai ter que desvendar agora. Para organizar as nossas ideias, a gente dividiu tudo num roteiro super prático. 1. O desafio inerente do apego. 2. Maia, a ilusão material. 3. As 3 qualidades da criação. 4. As 3 formas de apego. E 5. O caminho para a liberação. Então, bora direto para a nossa primeira parte: o desafio inerente do apego. Olha só que contraste fascinante. De um lado da balança, a gente tem todos os seres vivos, eternamente amarrados por esse instinto universal de sobrevivência. Do outro lado, os seres humanos. Sim, o apego está super presente na gente também, claro, mas com uma diferença gigantesca. A humanidade tem a capacidade única de transcender isso e alcançar a verdadeira liberação. Ou seja, enquanto o resto da natureza funciona no piloto automático do instinto, nós temos uma espécie de brecha evolutiva e espiritual. É a chance real de ir além da nossa própria biologia. Avançando para a parte 2, Maia, a ilusão material. Aí a gente se pergunta, se esse potencial de liberação existe na gente, o que nos trava? Bom, o conceito sânscrito de Maya é literalmente a chave para entender tudo isso. E olha, Maya não é um truquezinho de mágica, tá? É a ilusão do mundo material que simplesmente engole a humanidade. Pensa nisso como uma lente super distorcida. Maya embaça a verdade fundamental da vida e faz com que as nossas prioridades materiais pareçam absolutas, como se fossem durar para sempre. E é exatamente essa armadilha que leva a gente por caminhos super errados, focados totalmente no ego, afastando a humanidade daquele nosso potencial incrível. O que nos leva à nossa terceira parte, as 3 qualidades da criação. E como é que essa ilusão funciona dentro da nossa cabeça no dia a dia? O material original ilustra isso de um jeito muito brilhante. Maya opera através de 3 qualidades inerentes da criação, também conhecidas como gunas. Primeiro, a gente tem sattva, que é a pureza, o equilíbrio e o altruísmo. É a qualidade mais elevada, mas atenção, ainda faz parte desse mundo material ilusório, viu? Depois vem rajas, que é pura paixão, aquela atividade frenética e super ligada ao egoísmo. E por fim, tamas, que é a inércia total, a estagnação e a ignorância profunda. Tudo o que a gente pensa, faz ou deseja é governado por uma mistura dessas 3 qualidades. Elas são as engrenagens invisíveis que mantêm o show da ilusão girando. E a consequência de viver no piloto automático sobre essas 3 qualidades é pesada. Quando a nossa mente é totalmente dominada por essa mecânica ilusória, acontece um esquecimento trágico. Aquela essência divina, a natureza espiritual e livre do ser humano, é apagada da memória. Em vez de operar lá em cima, numa consciência superior, o nosso comportamento despenca. A gente passa a agir por puro instinto, de forma totalmente reativa e animalesca, focando apenas na sobrevivência e nos desejos imediatos criados por Maya. Parte 4. As 3 formas de apego. É muito importante frisar que essa filosofia não fica só no mundo das ideias abstratas, não. Ela aponta o dedo direto para as âncoras da vida real. O texto destaca 3 formas de apego que literalmente nos escravizam: à riqueza, ao cônjuge e aos filhos. E olha, o problema não é ter dinheiro ou construir uma família, de jeito nenhum. A palavra-chave aqui é apego. É aquela dependência emocional extrema, o sentimento possessivo de achar que a nossa identidade mora nessas conexões materiais. São essas correntes que amarram a gente. E é aqui que a gente esbarra num ponto de tensão existencial máxima. Quando aquela essência divina puríssima, aquele potencial lindo de liberdade, é corrompido, o resultado é bem sombrio. Quando você mistura as 3 qualidades da ilusão de Maya com essas 3 formas de apego terreno, o ser humano se transforma no que o texto chama de ser demoníaco. E nesse contexto, demoníaco é simplesmente um estado onde o ego, a ganância e a ilusão reinam de forma absoluta, apagando qualquer luz de discernimento.
é estar o mais longe possível da liberação espiritual. E, finalmente, chegamos à parte 5, o caminho para a liberação. Calma, que a mensagem principal não é de desespero. Pelo contrário, é a solução para tudo isso. A liberação não cai do céu da noite para o dia. É um processo passo a passo, super ativo. O passo 1 exige disciplina. A gente tem que controlar com firmeza aquelas 3 formas de apego, não deixar que elas nos dominem. O passo 2 é aquele trabalho formiguinha de diminuir a intensidade de todos os apegos aos poucos. É criar um desapego emocional saudável. E o passo 3 é o prêmio final. Quando essas amarras perdem a força, a gente triunfa sobre a ilusão. Quanto menor o apego, maior a certeza de alcançar a verdadeira liberação. No fim das contas, tudo converge para essa citação maravilhosa tirada do Discurso Divino de 15 de abril de 1995. A mensagem resume a parada toda. A liberação consiste na completa superação do apego. Não é sobre conquistar coisas físicas ou ler 1000 livros. É sobre a vitória interior. É vencer aquela necessidade de possuir o mundo material. Quando a gente alcança esse estado de não apego, a nossa essência divina finalmente volta a brilhar livremente. Para fechar nossa análise, fica uma pergunta que não quer calar diante desses ensinamentos milenares. Se a liberação de verdade exige transcender os nossos vínculos mais profundos, de quais apegos a nossa sociedade atual tem mais pavor de abrir mão hoje em dia? No mundo tão focado em posses e aparências, reconhecer as próprias correntes pode ser o primeiro e mais corajoso passo rumo à verdadeira liberdade. Muito obrigado por acompanharem essa explicação com a gente hoje e até a próxima.